já nascemos justos. Que maravilha, né? Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 10, Nova Versão Internacional. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado, mais do que vencedores, selados com o Espírito Santo de Deus, povo abençoado, igreja eterna e santa. Meus amados, este estudo de hoje é mais um da série Já Nascemos. Nós temos diversos estudos que têm essa temática, Já Nascemos, né? E hoje vamos falar então da justiça de Deus. A justiça que veio de Deus, né? Vamos falar desse assunto maravilhoso e vamos entender por que nós que vivemos nesta era já nascemos justos. Irmão Cristiano, mas justo em que sentido? Bom, é bom explicar isso, né? Porque a palavra justo, ela significa tanto a pessoa que age com justiça, né? Uma pessoa justa, que ela age com justiça. Só que o sentido aqui que nós vamos tratar é o sentido de a pessoa ter sido justificada, ou seja, o que é ser justo? Ou a pessoa que age com justiça, ou é aquela pessoa que é inocente, ou que foi inocentada, uma pessoa isenta de culpa, vocês estão entendendo? Esse é o sentido. Nós já nascemos isentos de culpa. Você vai entender isso, tá? Em detalhes, daqui a pouquinho a gente vai se aprofundar bastante nisso aí. Então, nesse caso, ser justo ou ter sido justificado, que foi o caso dos irmãos que viveram a transição, né? Aqueles irmãos da época da igreja primitiva que haviam nascido ainda antes da cruz, haviam nascido ainda debaixo do pecado, debaixo da lei, aquela coisa toda, né? No império das trevas. Então eles viveram a transição da lei para a graça, eles viveram aquele momento da cruz, onde Cristo aniquilou o pecado, como está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, né? O Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado. Então ali o Senhor deu início ao caminho da nova aliança, da nova era, da graça. Graça esta que é eterna. Recentemente nós estudamos sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da eternidade da graça. Uma das características principais da graça é a sua eternidade. E não tem muito tempo, acho que é 2 ou 3 semanas atrás, nós estudamos sobre isto. Vocês vão encontrar o link desse estudo também na descrição do vídeo. Então, amados, tudo aquilo que a graça proporcionou, que o novo pacto, né, proporcionou, a partir da obra salvadora de Jesus, esse manto é eterno, aquilo que eu falei nesse estudo sobre a graça eterna, né? Ou seja, o manto da graça, eu estou usando esse termo entre aspas, né? Nessa figura de cobertura, né? Um manto que cobre, ou seja, essa cobertura da graça é eterna. Então a justiça que o Senhor estabeleceu também é. Por isso que nós já nascemos justos, por quê? Porque nós nascemos depois da obra consumada. Tá? Então, a rigor, observe bem o que eu vou dizer, a rigor nós não fomos justificados. Ué, irmão Cristiano, como assim? Quer dizer que eu nasci e não sou justificado? Porque, sabe por que eu digo isso, amado? Porque foi justificado, na concepção plena dessa palavra, foi justificado quem precisava dessa justiça. Quem precisava ser inocentado, ou seja, quem estava coberto de culpa. Isso foi para quem viveu antes da cruz. Para nós entendermos a mensagem do Evangelho, amados, nós temos que nos posicionar perfeitamente nos tempos também. Não só o contexto bíblico enquanto texto, né? Mas o contexto dos tempos. Você tem que se posicionar nisso para você entender. Né? Então, observe bem, você, eu, nós, não nascemos antes da cruz. Percebeu? Você nasceu depois da cruz. Você nasceu já com a graça estabelecida. Então você já nasceu justo. A igreja primitiva não. Aqueles irmãos, os contemporâneos ali de Jesus, os contemporâneos dos discípulos dele, que se tornaram os apóstolos para os judeus, né? Os contemporâneos do próprio apóstolo Paulo, né? Aquela igreja, aquele momento ali, eles viveram a transição. Então, eles nasceram com a culpa da lei. Entende? Eles nasceram maculados pelo pecado. E eles viveram a transição, então. Então, aqueles irmãos, a rigor, eles sim foram justificados. Porque eles estavam em condição de culpa, em condição de morte, de juízo. E aí eles foram inocentados pela obra de Jesus. Mas, irmão Cristiano, você acabou de ler logo no início aqui,
O primeiro versículo, Paulo dizendo, não há um justo nenhum sequer. Eu iniciei de propósito com esse versículo, porque certamente muitos irmãos já o teriam em sua mente, ele já iria acender na mente de muitos. Irmão Cristiano, você diz aí no tema que já nascemos justos, mas a palavra diz que não há nenhum justo. Meus amados, vamos lá. É aquilo que eu falei agora há pouco do tempo. Observe no versículo 1 que Paulo fala assim, como está escrito. Percebeu? Olha aí, está vendo aí? Como está escrito. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo está citando um texto do Antigo Pacto. Gente, quando Paulo fala está escrito, as Escrituras, quando Paulo usa esses termos, ele está falando de textos do Antigo Pacto. Então, ele diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Ou seja, isso aqui é uma condição do Antigo Pacto. Inclusive, Paulo aqui está citando Salmos 14, né? Entende? É uma condição do Antigo Pacto. Como eles, na igreja primitiva, como eu falei agora há pouco, né? Eles nasceram antes da cruz, então eles nasceram naquela condição. Por isso Paulo disse, usando um texto do Antigo Pacto, mais uma vez, essa condição de injusto, no caso, né? Ou seja, de condenado, de culpado, essa condição era a condição diante da cruz. Porque a lei estava em vigor, logo o pecado tinha sua força, né? Porque a lei era a força do pecado, como Paulo disse. Então, as pessoas que nasceram naquela condição nasceram, então, culpados, nasceram contaminados pelo pecado. Vocês estão percebendo? E aí Paulo usa, então, essa passagem para dizer o seguinte, gente, não tem um justo, porque todos nós nascemos debaixo do pecado. Esse é o sentido que Paulo está falando aqui. Inclusive, Paulo, ao falar isso, ele está incluindo os gentios, né? Ele fala, gente, tanto judeus quanto gentios, todos nasceram injustos. Então, esse é o sentido. Não há um justo nenhum sequer, é porque todos eles haviam nascido debaixo do pecado. Então, aqueles irmãos, os filhos de Deus, predestinados, né? Eleitos desde antes da fundação do mundo, eles passaram por aquela transição, então eles foram justificados. Então, eles eram culpados pelo pecado, eles estavam em condenação por causa do pecado, e o Senhor veio e retirou a condenação quando ele aniquilou o pecado. Então, ao aniquilar o pecado, através desta sua obra, o Senhor propiciou com que os filhos de Deus fossem inocentados de toda aquela culpa. Percebe? Então, aqueles irmãos, eles eram pecadores, nenhum deles nasceu justo, seja judeu, seja gentil, né, segundo o contexto aqui de Romanos 3, né, Paulo está falando de todos ali, é no sentido étnico, né, de qualquer etnia, não só os judeus. E Paulo fala, todos então nasceram sem a justiça estabelecida. Então ele falou, não há um justo nenhum sequer, citando os Salmos, citando uma passagem do Antigo Pacto. Essa passagem não é para nós hoje. Você não pode pegar esse termo, não há um justo nenhum sequer, e aplicá-la hoje, porque hoje esta não é a realidade. Repito, essa é a realidade do Antigo Pacto, e que pegou a igreja primitiva, porque a igreja primitiva nasceu no Antigo Pacto. Está entendendo? Então, repito, nenhum justo em relação à igreja primitiva. Ninguém da igreja primitiva havia nascido sem o pecado. Todos nasceram naquela condição de pecadores. Então, Jesus os tornou inocentes. Então, Jesus os justificou, ou seja, os inocentou, os desculpou para sempre. E esse manto de justiça é eterno. Então, você, todos nós que já nascemos depois daquela era, onde Jesus consumou todas as coisas, nós já nascemos livres daquela culpa. Entende? Então, eu posso dizer o seguinte, eu não fui justificado, porque eu nunca estive debaixo da condenação do pecado. Isso foi, eu estou frisando bem, amado, e repetindo bastante, para frisar bem, tá? E eu estou fazendo isso de propósito. Eu não estou sendo prolixo à toa. É de propósito, para você fixar isso bem na sua mente. Essa condição era antes da cruz. Porque se o Senhor aniquilou o pecado na cruz, obviamente essa condição não perdurou depois da cruz. Na cruz houve, então, o princípio da graça, como nós falamos, né? O caminho da graça foi aberto. E a palavra diz, nós vamos ler aqui daqui a pouco, que o Senhor ressuscitou para a justificação do seu povo.
Então aqueles que estavam debaixo do pecado foram inocentados, foram feitos justos, foram justificados, e nós já nascemos nesta condição, porque já nascemos depois da obra feita. Já nascemos com a justiça estabelecida. Tá? E muitos irmãos vão dizer assim, mas irmão Cristiano, a palavra não diz que a justificação é pela nossa fé. Eu nasci, eu ainda não tinha aceitado Jesus. Note que eu coloco entre aspas, tá? Porque não existe aceitar Jesus, tá? Essa coisa de livre-arbítrio para aceitar Jesus, não existe isso aí. Nós temos um estudo sobre aceitar Jesus. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Para você entender que não existe aceitar Jesus. Esse conceito de um suposto livre-arbítrio para você decidir ser filho de Deus ou não. Eu aceito Deus. Não, isso é altivez humana. Não tem isso aí. Eu não vou me aprofundar nisso porque, como eu disse, já tem um estudo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você está assistindo pela gravação, você vai encontrar, tá? O link sobre essa falsa ideia, essa blasfêmia, que é esse conceito de aceitar Jesus, né? Então as pessoas têm um entendimento errado de que a fé que elas exercem em Jesus é que causou a justiça para elas. Note o seguinte, a nossa fé, primeiro que ela não é nossa, ela é de Deus, é um dom de Deus. Não é a sua fé que você decidiu ter, isso não existe. Se você crê em Deus hoje, na existência de Deus, e você crê em Jesus ressuscitado, que é Deus sobre todos, né? Então se você crê nisso tudo no Evangelho, é porque Ele te deu esse dom, para começar. Segundo lugar, que esse crer, essa fé exercida, ela não é a causa das coisas, ela é a consequência. Veja bem, abençoados, na questão do crer para ser filho de Deus, vamos falar um pouquinho disso. As pessoas têm essa ideia de que o fato de elas terem aceitado Jesus, o fato de elas terem supostamente tido a iniciativa de crer, é que as tornou filhas de Deus. Amado, esse é um conceito muito errado, porque as pessoas pegam aquela passagem de João, né, do livro de João, que diz assim, e deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a pessoa pega esse versículo, isola de todo o contexto bíblico, obviamente, né? E elas criam um raciocínio errado de que é o crer que te torna filho. Só que, na verdade, é o contrário. É o ser filho que leva a pessoa a crer. Porque a pessoa, sendo filha, ela nasce com o dom de crer. Então, eu já nasci nesse mundo com o dom de acreditar. Vocês percebem? Vocês também, todos nós. Então, quando Jesus fala que deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome, porque o crer é uma consequência. Percebe? Não é o crer a causa da pessoa ser filha, é o contrário. É ela ser filha que causa o crer. Por isso que Jesus disse, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês se lembram dessa passagem? No próprio livro de João. Alguns não acreditavam, né, em Jesus, ele falava, ele pregava, muitos não acreditavam. E ele falou assim, vocês não acreditam porque vocês têm livre-arbítrio? Ele falou isso. Vocês não acreditam porque vocês exerceram a sua, o direito de não acreditar, vocês não... Não. O que Jesus falou? Vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, o motivo de vocês não crerem é porque antecipadamente vocês não eram ovelhas. Ou seja, filhos, né? Ovelha é essa metáfora, né? Dos filhos de Deus, os eleitos de Deus. Ou seja, vocês não são meus eleitos. É por isso que vocês não creem. Em outras palavras, para ter o dom de crer, antes tem que ser filho. Percebe? Você está entendendo o ponto? Então, não é o crer que te tornou filho. É o ter sido eleito como filho antes da fundação do mundo. Percebe? Você, nós, todos os filhos de Deus, aliás, já nasceram nesta condição nesse mundo. Ou seja, foram predestinados antes da criação do mundo. Já estudamos isso aqui muitas vezes, né? Então, antes da fundação do mundo, foram eleitos por Deus. Então, nasceram nessa condição de filho. E por serem filhos, né? É que eles tiveram, então, o dom de crer e creram. Entende? As pessoas no sistema inverteram o sentido da coisa para colocar nas mãos dos homens o poder do suposto livre-arbítrio. Entende? Então, nessa questão da justificação é a mesma coisa. As pessoas dizem assim, não, Paulo diz que a justificação é pela fé em Jesus. Amado, eu vou entrar nisso, que tem uma revelação grande
para fazer sobre isso para vocês hoje. Já já vamos entrar nesse ponto aí. Você vai entender que não é a sua fé exercida em Jesus. Ah, mas irmão Cristiano, peraí. Você está dizendo que nós não temos fé em Jesus? Não, amado, pelo contrário. Eu estou dizendo que nós temos fé sim em Jesus. Observe bem isso. Nós temos fé em Jesus. Mas essa fé é a consequência. Entende? Assim como o crer é a consequência de ser filho e não o contrário, a fé que nós exercemos em Jesus, ela também é consequência da nossa condição de filhos, né? E de justos justificados. Então não é a causa. Vamos entender isso aí? Vamos lá, tem uma revelação muito interessante aqui. Vamos ler a sequência aqui de Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 31. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Observe bem, amado, isso aqui que eu vou falar para vocês é uma coisa muito importante. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Uma justiça independente da lei. Observe, por quê? A justiça deveria vir pela lei, né? As pessoas praticariam a lei e, através das suas práticas perfeitas, elas seriam justificadas. Porém, a gente sabe que isso não seria possível, né? Até porque a lei, como Paulo disse, ela estava enferma pela carne. Então as pessoas não poderiam jamais ser justificadas por meio das obras da lei. Então Paulo fala o seguinte: então se manifestou, em função dessa debilidade da lei, se manifestou a justiça que vem de Deus, não da lei. Ou seja, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nessa expressão aqui. Eu quero me ater agora no versículo 22. É aqui que tem uma revelação muito interessante. Observem bem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí, irmão Cristiano, como é que você pode dizer que nós nascemos justos se a justiça vem pela fé exercida em Jesus Cristo? Vamos lá? Notem que está até sublinhado na tela e nós destacamos a palavra em. Amados, olha só. No texto em grego, essa expressão fé em Jesus, o genitivo dessa frase, a melhor tradução para ele não é em, mas é de Jesus. Observe bem o que eu estou falando. A melhor tradução para esta frase, fé em Jesus, é a fé de Jesus. Se vocês estudarem, pesquisarem versões mais antigas da Bíblia, versões muito boas, como a versão King James, né? A versão Reina Valera, que é uma versão excelente em espanhol, vocês vão encontrar a tradução mediante a fé de Jesus. Só que, veja bem, a maioria das traduções mais modernas trocaram a expressão de Jesus para em Jesus. Irmão Cristiano, por que eles fizeram isso? Porque, obviamente, houve uma forçação de barra grande aqui, porque eu vou repetir, a melhor tradução é fé de Jesus. Mas houve uma forçação de barra aqui por quê? Obviamente por esse pensamento de que é o homem que aceita Jesus, é o homem que decide, logo a justiça vem para o homem, a justiça que Jesus conquistou, então, viria para o homem em função de ele, homem, por sua escolha, decidir crer em Jesus e exercer uma fé em Jesus. Para pensar. Qual é o raciocínio da maioria? Que tem aí que diz que pregar Jesus. A maioria diz o quê? Não, nós temos que aceitar Jesus por livre-arbítrio. Aí você crê, você decidiu crer, você decidiu aceitar Jesus, e aí você se tornou filho, e a justiça dele, que ele conquistou, veio porque você decidiu crer nele. Pegou? Mas, Cristiano, é possível traduzir para fé em Jesus? Amado, só forçando muito a barra. Porque a tradução é essa. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus. Irmão Cristiano, por que isso é importante? Porque a palavra fé, pistis no grego, ela tanto pode ser traduzida por fé, como pode ser traduzida por fidelidade. Então, o que o apóstolo Paulo, na verdade, está dizendo? A justiça de Deus, que não veio pela religião, que não veio pela lei, ela veio mediante é o quê? Por meio de, né? Ela veio através, por meio da fé ou da fidelidade de Jesus Cristo.
para todos os que creem. Observe que nessa tradução que está aqui, que é a que prevalece hoje, na maioria dessas traduções modernas, então, vocês vão encontrar essa tradução aqui, fé em Jesus. Mas existe essa discussão teológica, amados. Existe um grupo que acredita que é fé de Jesus, porque é a tradução mais correta. E existe um outro grupo, que é a maioria, que diz que não, é fé em Jesus. Essa discussão existe no meio teológico, tá? E nós, obviamente, somos partidários da tradução mais antiga e mais correta. A fé de Jesus. Por quê? Porque isso coloca totalmente nas mãos de Jesus a obra. Essa história de a justiça vir pela fé em Jesus, ou seja, fé que nós, por livre arbítrio, exerceríamos em Jesus, coloca nas mãos do homem. Você está percebendo? O homem que decidiu. Então a justiça veio porque o homem que quis crer em Jesus. Paulo não está falando disso. Até porque seria algo redundante. Vamos ler de novo aí. Coloca de novo, meu anjo, por gentileza, o 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Observe que tem uma redundância aqui. Porque o texto poderia dizer o seguinte, olha, justiça de Deus para todos mediante a fé em Jesus Cristo, ponto. O texto não poderia dizer isso? Mas não. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então ficou redundante. Observe que a tradução por si só já é estranha. Então, acredite, amado, no que eu estou lhe dizendo. Esse versículo e todos os versículos que você encontra, justiça mediante a fé, salvação pela fé. Veja, não é fé em Jesus, é a fé de Jesus que ele proporcionou para nós, então, a sua justiça, devido à sua fidelidade. Tanto que a palavra diz que o Senhor Jesus, Paulo disse, né? O Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo ainda frisa, né? Ou seja, o Senhor Jesus foi obediente ao plano de Deus. Percebe? Ele foi obediente, ele foi fiel a tudo que Deus estabeleceu para que houvesse a justiça. Então veja, amado, não é a minha fé em Jesus que eu exerço nele e que eu tenho, nós temos, mas não é essa fé que me trouxe a justiça. Foi a fé de Jesus, porque a fé de Jesus refletiu a fé de Abraão. Pegou? Observe isso. A palavra diz que o Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão manifestou lá no futuro a fé de Jesus. Por quê? Porque Jesus, do ponto de vista da obra de salvação, Jesus era o descendente, o descendente direto de Abraão. Paulo explica isso muito bem. Então, do ponto de vista da salvação, Jesus foi o descendente de Abraão, direto. Aquele descendente prometido foi Jesus. Então, a fé de Abraão refletiu na fé de Jesus, a fidelidade de Jesus. Está percebendo? A fé de Abraão. Então, quando diz você é salvo pela fé, é a fé de Abraão que se tornou a fé de Jesus. Percebe? É através dessa fé que Jesus exerceu, a sua fidelidade, é que a justiça veio para o povo do Senhor. Então, o fato de eu crer hoje, como a palavra diz, né, todos os que creem, é uma consequência disso tudo. O crer não é a causa. A fé exercida não é a causa, é a consequência. Ficou claro para vocês? Então, amados, todas as vezes que vocês lerem essas passagens assim, a justiça mediante a fé em Jesus Cristo, na sua mente você muda. É a fé de Jesus Cristo. Isso muda tudo. Então, eu vou repetir. Houve essa forçação de barra para a fé em Jesus, e há esse grupo teológico que defende essa visão por causa dessa coisa do homem. É o homem que aceita, é o homem que exerce, é o homem que decide. Não. Não. Então, justiça de Deus mediante a fé de Jesus, a fé exercida por Jesus, a fé dele, a fidelidade dele, para todos os que creem. Aí sim, creem como consequência. Aí Paulo fala, não há distinção, né? Ou seja, entre judeus e gentios, não há distinção para Deus. 23 e 24. Pois todos pecaram. Aí entra aquela questão, né? Todos haviam nascido antes da cruz. Esse é o sentido. E estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, tanto judeus quanto gentios, não havia essa prevalência, né?
Porque os judeus achavam que havia essa prevalência para com eles, porque eles tinham recebido de Deus a lei. Só que Paulo fala que não, gente. Não há prevalência, não há distinção para Deus. Todos, judeus e gentios, todos pecaram, ou seja, todos nasceram debaixo do pecado. E, portanto, nasceram destituídos da glória, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pegou? Justiça gratuita. Por meio de quê? Por meio da fé que vocês exercem? Não, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Observe que essa expressão por meio de é a mesma, é um sinônimo de mediante, né? A justiça de Deus mediante a fé. Mas que fé? A fé do homem em Jesus? Não, a fé de Jesus. Então a justiça veio pela fé de Jesus, que então ele nos atribuiu a justiça. Tá? Ou seja, por meio da redenção, tá vendo? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Mais uma vez, a fé do Senhor. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais uma vez, aqui é de Jesus. No grego aparece assim, ó, justo e justificador daquele que é da fé de Jesus. Interessante isso, né? Daquele da fé de Jesus. Obviamente apontando para quem? Para os filhos de Deus, que eram alvos da fé de Jesus. Percebe? A fé de Jesus, que era a fé de Abraão, é que trouxe a justiça. Então, aqueles que pertenciam a Jesus e que eram alvos, então, da sua fé, esse é o sentido desse versículo. Amado, essa tradução muda tudo. Muda tudo o raciocínio. Porque tira das mãos do homem essa coisa do livre-arbítrio, que não existe na Bíblia, e coloca na mão do Senhor Jesus. A obra toda pertence a Ele. Então foi a fé dele, não a minha. A minha fé, o meu crer, existe? Claro que existe. Mas ele é uma consequência. Ele não é a causa. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que é da fé de Jesus. Na verdade, a expressão deveria ser essa. 27. Onde está então o motivo da vanglória? Amado, observe bem. Observe bem. O que Paulo realmente estava dizendo? Está dizendo o seguinte, gente, é a fé de Jesus. É a fé dele, que é o reflexo da fé de Abraão, porque Jesus é o descendente direto de Abraão, no que tange a salvação, né? Então, a fé de Abraão é a fé de Jesus. É a fé de Jesus, que é a fidelidade do Senhor, né? É que trouxe a justiça para todos os filhos de Deus. E aí Paulo pergunta, onde está então o motivo da vanglória? Pegou? Ou seja, o homem não pode se vangloriar. Onde está a altivez do homem? Está entendendo? Percebe como se encaixa muito melhor essa tradução, que é a mais correta? É a correta, na verdade. Onde está então o motivo da vanglória? O homem não tem vanglória nenhuma. Não é o homem que exerce a fé. A fé que nós temos foi Deus que nos deu. Então não é um homem que exerce fé nenhuma. A fé que para a justificação que eu digo, né? A fé que nós exercemos é uma consequência de quem nós somos em Cristo. Onde está então o motivo da vanglória? Não tem nenhum, é excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Ora, se não há vanglória para o homem, por quê? Porque a fé é de Jesus e não do homem. Pegou? Percebeu agora, né? É a fé de Jesus, não é em Jesus. Essa é uma revelação, gente, olha, tremenda, que põe fim definitivamente nessa visão de aceitar Jesus. Não existe isso. Ah, você resolveu aceitar, você resolveu crer em Jesus. Então é por meio disso que você foi justificado. Não, foi a fé de Jesus. E aí Paulo pergunta, onde está a vanglória do homem? Onde está? Não tem. Porque no princípio da fé, uma vez que ela é a fé de Jesus, não do homem, então não tem vanglória no homem. Pegou, né? Está muito claro, né? Vamos continuar então. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Que fé? De Jesus, de Abraão. Independente
da obediência à lei. Seria até melhor que independentemente, né? Acho que o melhor português seria esse. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independentemente da obediência à lei. Percebeu? 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Aí entra aquela questão, né? Não é apenas os judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, circuncisos, os judeus. Incircuncisos, os gentios. Ah, irmão Cristiano, justificará? Como assim? No futuro? Amados, eles estavam antes do juízo. Vocês lembram disso? O juízo veio no ano 70. Ih, irmão Cristiano, que isso? Eu vou deixar na descrição do vídeo a nossa playlist de escatologia consumada. Tá? Toda a escatologia bíblica já se consumou. Tá? Eu não vou entrar nisso. Se você quiser se aprofundar nisso, assista aí aos estudos da escatologia consumada. Vai estar o link da playlist aí na descrição no YouTube, tá? Quem está assistindo na gravação pelo YouTube. Eles estavam antes do juízo, que foi no ano 70. Então, por isso que Paulo fala, ele justificará, porque o juízo viria, né? Os circuncisos e os incircuncisos. 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Irmão Cristiano, como assim confirmamos a lei? Vamos entender isso aí, abençoados. Quer dizer que tudo isso confirmou a lei, então eu tenho que viver debaixo da lei? Não, amado, pelo contrário. Quando Paulo fala em confirmar a lei, Paulo está se referindo às profecias que haviam no Antigo Pacto em relação a Jesus. Porque, veja, tanto a lei, que é a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, quanto os livros proféticos, né, a lei e os profetas, eles apontavam para quem? Eles profetizavam sobre quem? Sobre Jesus. Percebe? Logo, eles profetizavam sobre a justificação pela fé de Jesus. Perceberam? Então, tanto a lei quanto os profetas apontavam para a justificação pela fé. Por isso que Paulo fala que confirmamos a lei. Vamos ler de novo o 21, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, uma justiça independente da lei, da qual, olha só, testemunham a lei e os profetas. Ou seja, a lei, a Torá e os livros proféticos, todos eles testemunharam, profetizavam, né? Profetizaram a respeito de Jesus. Ou seja, da justificação gratuita pela fé de Jesus para o povo de Deus. Por isso que a lei foi confirmada, não só a lei, como os profetas. É nesse sentido, tá? Antes que alguém fique com dúvida, né? Mais um texto que assevera isso. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura, quando você vê Paulo falar em Escritura, ele está falando do Antigo Pacto. Tá? Quando ele fala lei e os profetas, Antigo Pacto. Escritura, Antigo Pacto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha só, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Pegou que é a fé de Abraão. Percebeu esse ponto? Nós somos abençoados hoje, temos a justificação, porque Abraão creu. Observe bem isso. Todas as nações, ou seja, não só os descendentes de Abraão segundo a carne, né, mas todas as etnias seriam abençoadas por Abraão, pela fé dele. Vou repetir isso, a fé de Abraão. Então Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, e essa justiça se manifestou em Cristo, e a fé de Cristo, a sua fidelidade, fez com que essa justiça se espalhasse para todos os eleitos. Percebe que a obra é totalmente dele, o homem não tem participação nenhuma nisso aí. Entende? Foi a fé de Abraão. Tremendo isso, né? Fé de Abraão, fé de Cristo, e que gratuitamente nos entregou a justiça, né? Aqueles que viveram, na verdade nasceram, né, antes da cruz, debaixo do pecado, foram justificados. Nós já nascemos depois de toda a obra consumada, portanto já nascemos justos. Tremendo isso, né? Tremendo isso, maravilhoso. Então, abençoados, o que é curioso é que nós vemos as religiões chamadas cristãs, tanto o catolicismo quanto os protestantes, né, evangélicos, seja qual for o segmento, muitos deles falam da justificação gratuita. Mas, na verdade, eles não creem nisso. Porque eles dizem que a justificação é gratuita, mas você tem que pagar o preço.
você tem que frequentar o templo, você tem que tomar Santa Ceia. Está percebendo o ponto? Perceba isso. Você chega para qualquer religioso e fala assim, olha, a justificação, irmão, é de graça, é pela graça? Sim, a palavra diz que a justificação é gratuita. Então, vem cá, se eu deixar de frequentar aqui o templo, eu vou ser justificado? Ele vai dizer, não, irmão, veja bem, se você deixar aqui, você vai se afastar de Deus. E aí você vai entrar em pecado. E aí o pecado vai te condenar. Ué, então eu não sou justo. Então Jesus não justificou coisa nenhuma. Né? Então eles falam em tese. Em tese, né, eles falam qualquer coisa. Em tese eles dizem, não, a justificação é gratuita, está escrito. Mas o problema, um dos maiores problemas da religião em relação à graça é o mas. Não, é pela graça, mas... Né, a justificação foi gratuita, mas... Entendeu? Tem que cumprir, tem que pagar o preço. E participa da cerimônia. E veste a roupa que a gente manda você vestir. E não falta o culto. Faz a campanha. E jejua. E... Percebe? Se você não fizer nada disso, você não vai conseguir ser salvo, ser justificado. Sendo que nós já somos justos. Mas como os irmãos não sabem disso, eles pensam que ainda tem que se justificar com obras. Então o que eles dizem em tese que a justificação é pela graça, gratuita, e é mesmo porque está escrito, na prática, eles não vivem isso. A religião não vive isso aí. E por que eles não vivem, irmão cristiano? Por que a religião não assume, então, a justificação gratuita? Amado, primeiro que não é interessante para a religião. Né? A religião ela não pode trabalhar com essa liberdade que a graça dá. Porque não é interessante para eles, nem financeiramente, não é interessante para a organização deles. Como é que eles vão manter as pessoas presas se eles disserem a verdade? Percebe? Se eles abrirem o jogo, porque muitos que pregam na religião conhecem a verdade. Muitos conhecem. E por que não pregam? Porque não é conveniente. Entende? Porque isso liberta o povo. E eles não querem o povo liberto. Esse é o motivo. Agora, claro, há pessoas bem intencionadas. E essas não pregam porque não conhecem, não entenderam isso. Eles leem na Bíblia, como acabamos de ler, que a justificação é pela graça, gratuitamente. Mas eles não conseguem viver isso, porque não foi revelado. É o que acontecia com os israelitas ali na época de Paulo. Romanos 10, versículos 2 e 3. Porque lhes dou testemunho. Aqui Paulo está falando dos israelitas, né? Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, os israelitas tinham zelo por Deus? Tinham, mas não tinham entendimento. Porquanto, olha só, não conhecendo a justiça de Deus. Pegou? Não conhecendo e procurando, portanto, né, estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Percebeu aí? Notou o que Paulo está falando? Eles não se sujeitaram à justiça de Deus, que é gratuita, que Jesus nos deu pela fé dele, Jesus. Eles não se sujeitaram porque eles não conhecem. Gente, é um retrato do sistema religioso hoje. Eles não vivem a justiça de Deus, a liberdade da justiça, e vivem pagando o preço, entre aspas, tentando ainda se justificarem diante de Deus, para tentarem, quem sabe, obter a vida eterna ainda. Eles estão nessa luta porque não conhecem a justiça de Deus. Se não conhecem, obviamente não se sujeitam a ela. Nós nos sujeitamos à justiça de Deus porque nós descansamos nela. Eu tenho certeza que a justiça que Jesus estabeleceu e que justificou pela fé dele, Jesus, tá? E de Abraão, né? Justificou a todos aqueles que haviam nascido debaixo do pecado. Aquela justiça, como ela é eterna, ela se mantém e nós, por isso, já nascemos justos. Tremendo, né? Você só consegue se submeter à justiça de Deus se você conhecê-la. E nós só a conhecemos pelo Evangelho, amado. O Evangelho da graça, não tem outro Evangelho. Romanos 1,17. Observe só. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé. Ou seja, a cada aprendizado, né, é de fé em fé, é de revelação em revelação, de crescimento em crescimento. É um processo, né? Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Percebe? A fé de Cristo. Nós vivemos a fé de Cristo. Percebe? E que ele, consequentemente, por sermos filhos de Deus, nos concedeu o crer. Mas a fé é dele. E nós vivemos, então, esta fé. Não por obras da lei,
Nós vivemos a justiça de Deus. Por quê? Porque ela nos foi revelada no Evangelho, como acabamos de ler. Percebe? Então, amados, você vai dizer assim, irmão Cristiano, quais foram então os meios com os quais o Senhor liberou essa justiça? Ele tornou aqueles irmãos da igreja primitiva justificados e nos permitiu nascermos justos. Qual foi o meio então? Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo agora, olha só, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tremendo, né? Justificados pelo seu sangue. Foi o sangue de Jesus que trouxe a justiça. A obra dele, a fé dele, a fidelidade dele. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Deles lá que nasceram debaixo da lei, né? Debaixo do pecado. E ressuscitou para a nossa justificação. Pegou? O que trouxe a justificação? O derramamento do sangue de Jesus e a sua ressurreição. Percebe? Esses dois atos, a sua morte, ele se entregar para a morte, e a sua ressurreição vieram de quê? Da fé. Fé dele. Percebe? A fé de Jesus. A obra pertence 100% ao Senhor. É a fé de Jesus. Nós temos fé em Jesus, Cristiano? Temos como consequência. É aquilo que eu falei agora há pouco. Então, meus amados, nós nascemos justos porque nascemos depois de tudo isso aqui. De toda essa obra maravilhosa que o Senhor fez. E nós tivemos o privilégio de nascer depois da obra. Aqueles irmãos nasceram ainda debaixo do pecado, da condenação, né? Ainda à mercê da morte da alma, aquela coisa toda, né? Que a gente estuda aqui incessantemente, né? Eles nasceram naquela condição. O Senhor nos permitiu nascer depois de tudo aquilo. Então eu já nasci com esse manto da justiça sobre a minha vida, sobre a sua vida, todos nós. Por isso já nascemos justos. Porque o Senhor morreu e o seu sangue foi derramado para trazer justiça e ele ressuscitou para que essa justiça fosse realmente efetivada. Mesmo porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nada teria valor, né? Foi a ressurreição dele que selou tudo. É tremendo esse entendimento, né, meu amado? Glória a Deus. Então, abençoados, a justiça do homem, que o homem tenta exercer cegamente, por meio de obras, de sacrifício, de cerimonialismo, ela é diferente da justiça de Deus, por quê? Porque a justiça de Deus foi gratuita. A do homem não, o cara tem que pagar o preço. Entende? Tem que frequentar o templo, tem que passar óleo, tem que sacrificar, tem que fazer campanha, tem que subir um monte, tem que beber e comer na igreja. Isso não é de graça, é um preço que está sendo pago. Sendo que o único preço que vale foi o que Jesus pagou. E ele nos deu gratuitamente. Vamos ler de novo para reforçar? Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. E para nós isso não é só uma tese. Nós vivemos na prática isso. Nós que estamos em graça. Diferentemente da religião. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? De graça. Então é diferente. A justiça do homem, que o homem tenta estabelecer para si mesmo, ela é passageira. Porque a justiça que o homem exerce é até o próximo pecado. O homem peca, né, entre aspas, e aí ele vai, toma Santa Ceia, se batiza, sobe o monte, faz um jejum para purificar. Aí ele, beleza, daqui a pouco ele peca de novo, porque a carne vai ativar, e aí de novo ele vai, toma Santa Ceia para purificar o pecado, e confessa para o padre, e não sei o quê. Entende? Veja bem, amado, eu não estou debochando, tá? Eu estou falando com todo respeito. Ah, Cristiano, poxa, eu estou aqui na religião, eu ainda pratico isso. Meu irmão, eu falo com todo respeito, mas eu tenho que te falar a verdade, querido. Eu tenho que lhe falar a verdade. Não faz sentido. A justiça já foi feita. Qual é a lógica de você tentar fazer algo que já foi feito? Não tem valor. O que Jesus fez, ele fez de uma vez por todas. Então não importa o que você faça ou deixe de fazer. Ah, irmão Cristiano, quer dizer que eu não tenho que fazer boas obras? Não, você tem que fazer pelo chamado que você tem. Porque as boas obras o Senhor as preparou para nós. Mas, mais uma vez eu vou dizer, as boas obras são a consequência de nós sermos filhos de Deus. Elas são a consequência de sermos justos. Percebe? Elas são a consequência de sermos salvos. Consequência. As boas obras não são a causa de nada, elas são a consequência.
Porque a causa da salvação, da justificação, foi Jesus que fez, e ele fez de uma vez por todas. Hebreus 9:12. Não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Estudamos isso aí recentemente, né? O Senhor obteve uma redenção o quê? Eterna. É o manto eterno da graça, como estudamos recentemente, sobre a eternidade da graça. Entende? Foi o seu próprio sangue, e foi de uma vez por todas. Percebeu? Já está pronto, já foi feito. E o que é pior, amado? A justiça do homem, ou seja, que o homem tenta estabelecer por meio de obras da lei, obras religiosas e boas obras, na verdade, essa justiça que o homem tenta fazer por si só, por ele mesmo, né? Ou seja, uma autojustiça, essa autojustiça que o homem tenta realizar, então, ela, na verdade, nos afasta da graça de Deus, nos afasta de Cristo. Entende? Porque se Jesus fez tudo por nós, e tudo foi pela obra dele e pela fé dele, tudo foi feito por ele, quando você tenta fazer a sua própria justiça, você está se afastando da justiça dele. Você está rejeitando a justiça dele, percebe? Rejeitando a graça. Entende? Isso não faz sentido. Então a justiça que o homem tenta estabelecer por meio da religião nos afasta de Deus e da sua graça. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo. Olha aí, meu amado. Vós, os que vos justificais pela lei. Aí você pode substituir a lei por qualquer religião. Vós que vos justificais pelo cristianismo. Ou por qualquer que seja o ismo. Separados estáis de Cristo, né? Da graça decaíste. Olha que coisa tremenda. Porque a pessoa, ela não se submete à justiça que Cristo conquistou, então ela se afasta. Ela está mentalmente afastada, a mente dela está longe. Porque ela não conhece a justiça de Deus, logo ela não se submete à justiça de Deus, né? E aí ela vive então afastada, decaída da graça. Isso é tremendo, amado. Então, meus amados, veja, o Senhor estabeleceu a sua justiça, e ela chegou até nós pela fé dele. Estou reforçando bem isso. A fé de Jesus. A nossa fé é só um reflexo, é uma consequência. Foi a fé dele, que era um reflexo da fé de Abraão, como descendente de Abraão, na questão da salvação, né? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e essa fé veio se manifestar em Jesus. A fé de Jesus, a fidelidade de Jesus à obra de Deus, derramando seu sangue, ressuscitando. Essa fidelidade, essa fé é que trouxe, então, a justificação gratuita. Gratuita. E essa justificação, portanto, fez com que o povo de Deus tivesse paz com ele. Entende? Então, nós não temos hoje que ter medo de Deus. Eu tenho que temer. Veja, temer é uma coisa, ter medo é outra. Há uma linha tênue, né? Parece a mesma coisa, mas tem uma linha tênue, uma pequena diferença nisso aí. Temer é respeitar, né? Agora, ter medo, muitos aí têm por causa da religião. Medo de Deus pesar a mão, Deus vai se vingar, Deus vai tirar minha salvação porque eu pequei. E tudo assim. Eles não entendem que eles estão em paz com Deus. Inclusive, já nascemos em paz com Deus. Por quê? Porque Jesus fez a justiça. A ira de Deus acabou, porque Jesus fez a justiça, percebe? Então, a ira de Deus não veio sobre os filhos dele justamente porque Jesus os resgatou da ira. É o que Paulo falou, o Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Não foi o que Paulo falou? Então, a ira não foi destinada para os filhos de Deus. Na verdade, o que foi destinado para os filhos de Deus foi a paz com Deus. Nós estamos em plena paz com Deus e estaremos para sempre, por causa da justiça dele. Romanos 5:1, para encerrar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, fé de Jesus, temos paz com Deus. Oh, maravilha! Por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Louvado seja o Senhor. Você, meu irmão, já nasceu em paz com Deus. Você já nasceu justo, abençoado, selado com o Espírito, mais que vencedor, santo. Enfim, todos nós já nascemos nesta condição. E tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, todas as boas obras que nós fazemos é por chamado.
Não é para angariarmos nada. Não é para alcançarmos a justificação pelas obras. Não, é uma consequência. Porque já somos justos. Porque somos filhos de Deus. Graças a Deus por isso.